Bom, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês o que o sistema nervoso central tem de diferente do resto do organismo em termos da comunicação entre os neurônios. Por que isso é importante? Porque as doenças do sistema nervoso central, principalmente as doenças psiquiátricas, doenças de comportamento, elas acabam tendo origem numa deficiência justamente dessa comunicação. Então vamos ver hoje, basicamente, o que é que torna o sistema nervoso central diferente dos outros tecidos do organismo. Basicamente, o que vai diferenciar o sistema nervoso central do resto do organismo é uma característica chamada plasticidade. Plasticidade é a mais importante das características do sistema nervoso central. E o que significa isso? Plasticidade é a capacidade que o sistema nervoso central possui de se amoldar, de se modificar o tempo inteiro em resposta a estímulos. Que tipo de estímulo? Todos. Sejam estímulos de dentro do próprio organismo, sejam estímulos externos. Então, principalmente o encéfalo, o cérebro, ele vai se modificando o tempo inteiro, tá? Então, dependendo de como você estimula o teu cérebro, ele vai adquirir uma ou outra configuração, tá? E o funcionamento dele, ele vai se alterando em resposta a isso, tá? Como eu sempre falo, o cérebro guarda rancor. Qualquer merda que você der para ele, seja droga de abuso, seja droga terapêutica, seja estresse excessivo, sejam maus pensamentos a respeito de vocês mesmos, de outros, de situações, isso vai ficar imprintado no cérebro e ele vai devolver, tá? Então você tem sempre a escolha de como você vai mudar o teu cérebro. Ele vai fazer o que você quiser que ele faça, tá? Exceto em casos de patologias, mas o cérebro, o encéfalo, no estado fisiológico, ele vai obedecer ao que você quiser. Então você vai moldar o teu cérebro da forma que você preferir moldar, porque ele responde, tá? Vamos dar uma olhada nos fenômenos que vão fazer com que ele responda, que são os fenômenos que embasam a plasticidade neuronal. A gente tem basicamente a transmissão não hierárquica, a LTP, que é a potencialização de longo prazo, e o contrário dela, que é a LTD, dessensibilização de longo prazo. Temos a regulação homóloga e a regulação heteróloga de liberação de neurotransmissores, e nós temos a up e a down regulations de quantidade de receptores nos neurônios. Tudo isso vai se alterando, como eu falei para vocês, em resposta a estímulos, tá? E essas alterações é que dão vazão à plasticidade neuronal. Então, iniciando, a gente vai ver o que é transmissão não hierárquica. Transmissão não hierárquica é uma transmissão de informação, tá? Uma transmissão de estímulos entre os neurônios. Quando ela é hierárquica, no sistema nervoso periférico, por exemplo, normalmente ela é hierárquica. Você tem basicamente só uma forma, um caminho de comunicação entre os neurônios de uma via de neurotransmissão. Então você não tem opções de caminhos neuronais por onde a mesma informação pode se transmitir
Na via hierárquica, você tem uma maneira só de transmitir informação entre os neurônios que fazem parte de uma via neuronal. Na transmissão não hierárquica, você tem várias sinapses se formando o tempo inteiro e se destruindo também o tempo inteiro em resposta a estímulos e a falta deles. Tá? Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. Então, basicamente, dentro do cérebro, que a gente fala principalmente de encéfalo, tá? E da parte cérebro dele, onde isso é mais presente, você vai formando vias novas de neurotransmissão conforme você vai estimulando essa via. Então, você acaba, por exemplo, você assiste a uma aula, alguém te passa uma informação. Essa informação, ela vai formar no teu cérebro uma nova via de neurotransmissão. Tá? Ela vai moldar sinapses para guardar essa informação. Se você não usa essa informação, essa via fica perdida no teu cérebro. Ela tá lá. Não é que você esqueceu aquilo. Aquilo tá no teu cérebro. Só que você não consegue acessar aquilo ali. Porque você não tem vias que te permitam fazer um acesso fácil a essa informação. Agora, se você assiste uma aula, alguém te passa uma informação nova, você forma uma via de neurotransmissão para essa informação. Mas, além disso, você procura utilizar essa informação. Você tenta relacionar essa informação com outras que você já tem. Você checa se você entendeu realmente aquilo. Você faz perguntas a respeito daquilo. Ou para o professor que está dando a aula, ou para algum colega teu depois, ou para ninguém. Você tenta estudar em livro, você tenta ler o que ele falou, você vê as anotações que você fez. Cada vez que você pega essa informação e relaciona com outras, tá? Você utiliza essa informação, ou você tenta utilizar a informação, você vai formando sinapses novas no teu cérebro sobre essa mesma informação. Quanto mais você faz isso, mais facilmente você acessa essa informação. Essa é a diferença entre você estudar para aprender e você decorar coisas. Decorando, a via está no teu cérebro, mas rapidamente você perde a capacidade de acessar. Em geral, você decora alguma coisa para uma prova, acabou a prova, você não lembra mais. Tá? Não é que você não lembra, isso está no teu cérebro. É que você não consegue mais pegar essa informação de volta, você não consegue acessar, porque faltam ali vias que te permitam isso. Agora, se você estuda para aprender, você vai utilizando a informação, vai procurando outras informações que possam se conectar com essa, você tenta pensar sobre para que aquilo vai servir para você. Aí você não precisa decorar. Na hora que você precisa da informação, ela vem rápido para você. Tá? Por quê? Porque você tem essas vias alternativas de transmissão para a mesma via de informação do teu cérebro. Tá? Isso só é possível porque a transmissão do cérebro é não hierárquica. Você tem essa capacidade, essa possibilidade de fazer novos caminhos do cérebro para a mesma informação. Esses esquemas são modelos matemáticos para essa transmissão não hierárquica, tá? Essas fotos em fundo preto são ressonâncias magnéticas de próton de cérebros estimulados de várias formas. Então se estimulam vários centros
do encéfalo e se verifica a resposta. E disso surgiu um modelo matemático, que são esses desenhos. Então vocês percebam que vocês têm várias vias, olha, várias maneiras de comunicar neurônios entre si, tá? Isso daqui, nesse desenho azul e vermelho do meio, é o modelo matemático. O de baixo é isso sobreposto a um esquema de um cérebro. Então você percebe, olha, que várias maneiras de comunicar dois neurônios entre si podem ser formadas. Isso é a mesma coisa, tá? Uma representação desse modelo de transmissão não hierárquica dentro do cérebro que eu tirei do livro do Kandel. Essa foto aí é do Kandel. Para a gente ter essa formação de novas sinapses, de novos caminhos de informação, o fortalecimento de algumas vias de neurotransmissão no cérebro decorrente do uso, a gente precisa de um processo chamado LTP. LTP é a potencialização ou sensibilização de longo prazo. O que significa isso? Basicamente, quanto mais você usa uma via de neurotransmissão, mais você tem essa via presente no teu cérebro. E mais facilmente você acessa a informação que essa via está transmitindo, tá? Isso você vê claramente, como eu já falei para vocês, no desenvolvimento do aprendizado e da memória. Quanto mais você vai utilizando a informação, mais facilmente você memoriza e mais facilmente você adquire o aprendizado, tá? Então você não tem mais que decorar, você já tem aquilo dentro do teu cérebro como uma parte integrante dele, isso você já sabe, você não tem que ficar decorando. Tá? Isso depende desse processo, LTP. Quem descreveu isso pela primeira vez foi uma pesquisadora chamada Diamond. O que ela fez? Ela pegou ratos, dividiu em 3 grupos e colocou esses ratos em ambientes empobrecidos, em ambientes onde o rato não era estimulado, em ambientes medianamente enriquecidos, ou seja, havia estímulos, mas poucos, e outro grupo de ratos ela colocou em ambiente enriquecido, ou seja, tinha muito estímulo para o rato. E ela deixou esses ratos ali por um tempo, depois ela sacrificou e examinou os cérebros deles, tá? Vamos ver o que ela conseguiu encontrar. Aqui está esquematizado o experimento de Diamond. Então, ambiente empobrecido, uma colônia que ficaria no ambiente empobrecido, é um rato numa gaiola vazia, sozinho. Por quê? Porque o rato, ele é social. O rato não vive sozinho, o rato só vive em grupo. Quando você coloca ele sozinho, você tira também os estímulos da colônia a qual ele pertencia. Então ele fica sem estímulo nenhum ali naquela gaiola, tá? A colônia padrão é como eles costumam viver. São 3 ratos juntos, mas numa caixa também vazia. Você só tem comida e água. E o ambiente enriquecido são mais ratos. Aqui no caso dela, 12, numa caixa maior, com brinquedos lá dentro. Então, a quantidade de estímulos é bem maior, tá? Então, além de você ter mais ratos ali interagindo, você também tem os brinquedos para eles explorarem, tá? Aí, uma foto dos ratos no ambiente enriquecido. Então, vocês veem os brinquedos e vocês veem vários deles interagindo entre si, tá? Quando a Diamond examinou os cérebros desses ratos, ela percebeu
que os ratos que viveram no ambiente enriquecido, que eles tiveram estímulos cerebrais, estímulos comportamentais durante a vida, eles tinham as sinapses dentro do cérebro facilitadas, as sinapses ficavam maiores, tá? E a região da membrana dos neurônios que fica em contato com a sinapse, a região onde os neurônios vão interagir entre si, ficava engrossada, aumentava de tamanho. E também o que ela percebeu é que a quantidade de sinapses entre os neurônios aumentava muito nos ratos que viviam no ambiente estimulante, no ambiente enriquecido. Então as sinapses ficavam maiores, tá? Com mais capacidade de funcionarem, ficavam mais eficientes e também a quantidade delas aumentava. Depois disso, outros pesquisadores foram procurar um motivo pelo qual acontecia isso, tá? O experimento da Diamond é da década de 70, ainda não existiam métodos de você observar dentro do neurônio o que estava acontecendo do ponto de vista molecular. Depois disso, já se começou a ver. O que se percebeu? Tá, basicamente o que está nesse esqueminha. Então, estímulos cognitivos, que é o ambiente enriquecido. Depois se descobriu que exercício físico e alterações da dieta, principalmente restrição de quantidade diária de calorias, promoviam um estresse celular, tá? Só que um estresse controlado. Então, se você não ultrapassa um certo nível de estresse, a célula responde positivamente a ele. Então, estímulo cognitivo, tá? Estímulos cerebrais. Por exemplo, o ambiente dos ratos com mais interação social e com brinquedos. Exercício físico e restrição calórica, dentro de limites, fazem com que a célula responda positivamente a esse estresse. Tá? Que célula? O neurônio. Como que ele vai responder? Sintetizando mais fatores de crescimento celular. Tá, o que está aqui, BDNF, GDNF, HSP70, GRP78, tem mais um monte. Se vocês conseguirem lembrar do BDNF, é interessante. Por quê? Porque se percebeu que a diminuição desse BDNF está muito relacionada com a depressão. Tem um esqueminha daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês mostrando isso, tá? Então, esse BDNF diminuído constantemente, então persiste essa diminuição, e essa diminuição vem justamente da determinação genética da doença, se relaciona muito de perto com sintomas de depressão, tá? Mas enfim, esses fatores de crescimento neuronal, eles fazem o quê? Eles fazem crescer o neurônio? Não. Eles fazem aumentar a quantidade de sinapses que cada neurônio faz, tá? Em certo grau, esses fatores também aumentam a capacidade que o neurônio tem de sintetizar e liberar neurotransmissor e de construir receptores, tá? Então, o receptor, lembra daquilo down regulation, up regulation, que talvez vocês já tenham visto, mas se não viram, não tem problema, a gente vai ver daqui a pouquinho também. A alteração de quantidade de receptores, tá, também se baseia na presença ou não de fatores de crescimento celular. Esses fatores, então, eles vão gerar neuroproteção, melhora metabólica do neurônio, capacidade de gerar outros neurônios aqui dentro de limites, que a neurogênese é limitada depois que a pessoa nasceu, a pessoa já nasce, o adulto, o vertebrado todo, não só
não só a pessoa, o ser humano, mas os vertebrados todos já nascem basicamente com todos os neurônios da vida. Então a neurogênese, o nascimento de neurônios novos, ela até existe, mas é restrita, tá? Mas a construção de novas sinapses, aí não, aí é ilimitado. Você vai fazendo sinapses de acordo com a presença do fator de crescimento, tá? Agora, se você ultrapassa um limite para esses estímulos, o efeito começa a ser contrário, tá? Você não tem ganho, você passa a ter perda de sinapses, apoptose, tá? Por excesso do estresse. E a gente vai ver depois que algumas das doenças do espectro autista parecem estar relacionadas com excesso de formação de sinapse, tá? Não com falta. Então a pessoa forma tantas sinapses alternativas que ela também não consegue mais acessar essa informação. A pessoa fica correndo dentro do próprio cérebro, tá? Aqui esquematizado aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm aqui esse neurônio de baixo, tá? Isso aqui são duas sinapses. Olha, a de cima, dois neurônios também fazendo sinapse, tá? E o de baixo também, mesma coisa. Então você percebe essa parte da fibra pós-sináptica? O que está mostrando aqui é que houve um engrossamento dela, tá? Então você tem essa parte da membrana dos neurônios que está fazendo a sinapse, está formando a sinapse, que é a região onde os neurônios vão interagir um com o outro, elas estão engrossadas. Ou seja, aí a sinapse é mais eficiente, tá? Quem faz isso? Fator de crescimento. E dentro de limites, ele faz isso em resposta ao estímulo, tá? Quanto mais você estimula dentro de limites, maior a formação do fator de crescimento e maior a quantidade das sinapses e a eficiência de cada uma delas, tá? Se você ultrapassa o limite do estresse, digamos, aceitável para o organismo, você começa a fazer o contrário. Você começa a ter apoptose e você começa a ter também doenças, tá? Aqui o que eu falei para vocês. Uma criança normal, entre aspas, porque normalidade não existe, mas uma criança sem autismo. E aqui, no roxinho, uma criança com autismo. Percebam que a quantidade de sinapses na criança que tem uma doença do espectro autista é muito superior à quantidade de sinapses de uma criança com desenvolvimento cerebral normal, tá? Então, o problema normalmente no autista não é que ele tem falta de neurônio, falta de cognição, falta de sinapses, é o contrário, ele tem excesso. Então ele fica perdido nesses circuitos, as informações ficam correndo enlouquecidas, por vias enlouquecidas também, e batendo umas nas outras. Isso parece ser o motivo pelo qual o autista ele tem dificuldade de sair de si próprio. Ele fica se relacionando basicamente com ele mesmo. As informações ficam conversando entre si dentro do próprio cérebro dele. Tá? Então ele perde a capacidade dependendo de onde ele está no espectro, em maior ou menor grau, mas ele vai perdendo a capacidade da interação com o meio, da interação com o externo. Por quê? Porque dentro do cérebro dele, a bagunça já está tão grande entre a quantidade de sinapses alternativas para a mesma informação, que você tem um congestionamento, um engarrafamento de trânsito lá dentro. Por isso que eles normalmente se fecham em si próprios. Aqui mais um esqueminha que eu tirei do livro do Candel, do mesmo jeito. Tá aqui do lado esquerdo o que eu já mostrei para vocês.
tá? Ele mostrou aqui todas as substâncias envolvidas, mostrou os fatores de crescimento, mostrou tudo bioquimicamente, tá? Mas não vem ao caso nem agora, nem em lugar nenhum da graduação. Bom, mas só para mostrar para vocês que as sinapses respondendo a estímulos, elas estão mais prevalentes, tá? Fatores de crescimento são formados, olha aqui em cima, CREB1, CREB2, CRE, tá? MAP-quinase, que é uma via dentro das células, uma via bioquímica, metabólica, tá? Você tem alteração de RNA mensageiro, levando a alterações da síntese proteica, tá? Modificando, então, a estrutura do neurônio, a estrutura da sinapse e a quantidade de sinapses. Ao lado, você tem um raio-x de um neurônio com estimulação normal, basal, tá? Um controle. E ao lado, vocês percebam, olha, um neurônio, uma via neuronal submetida a LTP, que ele chama aí de sensibilização de longo prazo, ou de longa duração, tá? Então, os estímulos levando a esta situação aqui do raio-x da direita. Percebam a quantidade que vocês têm de sinapses, tá? E a quantidade que vocês têm, o que está mais brilhante é o funcionamento, os disparos de potencial. Como funciona muito mais quando você submete a estímulos aquela via neuronal, quando você a utiliza. Mais um esquema mostrando a mesma coisa. Essa de baixo é a nova sinapse, tá? Em cima é o estado, digamos, basal, tá? O controle. No meio é quando você começa a estimular, quando você começa a fazer a potencialização de longo prazo, dentro desse neurônio aqui pós-sináptico, você já começa a enxergar, olha, a alteração de metabolismo dentro dele, tá? Modificação da produção de RNA mensageiro, da síntese proteica, tá? Que vai levar à produção de fator de crescimento celular, que vai levar à produção dessa nova sinapse que está aqui embaixo de tudo. Bom, sempre em resposta a estímulos. Que estímulos? Novamente, utilização desta via de neurotransmissão. Ainda mais uma vez, o mesmo esquema, olha, esse aqui da esquerda está mostrando na figura de baixo, que é a LTP sustentada ou tardia, a formação de uma nova sinapse. Você tinha só uma sinapse entre esses dois neurônios, agora você passa a ter duas, tá? E no meio a estimulação precoce, que aí quando você começa a fazer essa sensibilização, então no início, quando você começa a pensar sobre a informação, começa a tentar utilizar, o que você tem é uma alteração na própria sinapse. Num segundo momento, quando você continua utilizando a via, aí sim você já forma outras sinapses, tá? Para a mesma via de informação. E aqui na direita, de novo, a mesma coisa, só que mostrando as substâncias envolvidas. Tá? A gente tem basicamente aminoácidos excitatórios, a gente tem os receptores, tanto NMDA quanto não NMDA, mas isso não vem ao caso. Tá? Eu só quero mostrar para vocês que existe uma base bioquímica para isso que a gente está vendo. Tá bom? E dentro de limites, as drogas conseguem alterar isso. Aqui é aquela correlação que eu falei para vocês entre o BDNF, que é um fator de crescimento neuronal, com a depressão. Então, ó, aqui você tem o estresse,
Aqui é privação materna, porque esse estudo, de onde eu tirei essa foto, é estudo de ratos recém-nascidos. Então se estuda o rato de quando ele nasceu até quando ele morreu, para você ver os estímulos que fizeram diferença. Então aqui esse maternal deprivation é a falta da conexão do bebê com a mãe. Mas não o pai, não. Tá? É justamente a mãe, porque ele reconhece o cheiro da mãe, ele vai conseguir ser amamentado. Então, esse tipo de conexão faz diferença para a produção de neurônios, tá? Lack of activity, aqui perda de atividade, então você não usa as informações, você não estimula o teu cérebro, e nesse caso aqui o cérebro dos ratinhos. O que você tem? Uma diminuição da atividade neuronal, que é o processo oposto a LTP, que é chamado LTD, dessensibilização de longo prazo, da qual a gente vai falar daqui a pouco. Isso diminui a produção do BDNF e de outros fatores de crescimento neuronal. E com isso você aumenta fatores de apoptose. Aí você tem a atrofia dos neurônios ou a apoptose, a destruição deles, tá? Daquela via que você não usou. Tá? Então você não só não forma fator de crescimento, como essa não formação do fator de crescimento pode te levar à formação de fator de apoptose. Aí você perde aqueles neurônios, tá? E a conexão entre eles, obviamente, tá bom? Ao contrário, quando você tem o estímulo, você tem um ambiente enriquecido, exercício físico, interação social, estímulo mental, tá? Você tem o quê? Você tem a LTP, que é a potencialização de longo prazo, levando a alteração do metabolismo neuronal, que leva à alteração do DNA, alteração da formação de RNA mensageiro, e RNA mensageiro serve para sintetizar proteína, inclusive fator de crescimento. Então você tem um aumento de fatores de crescimento, principalmente esse BDNF, tá? No caso da depressão. Então você vai ter o quê? Formação de mais neurônios, tá? Neurogênese, aqui como eu falei para vocês, restrita, porque neurônio adulto é complicado você ter neurogênese, mas você tem um certo grau dela. A maturação e a diferenciação de células imaturas, de neuroblastos, o aumento da sobrevivência da célula neuronal, tá? Ela fica mais apta a sobreviver. E a plasticidade sináptica, que é aquela formação de novas sinapses e de caminhos alternativos para a mesma informação. Tá? Isso é o que as drogas antidepressivas tentam fazer, tá? A pessoa ou o animal que não tem a depressão fica normalmente nesse estágio rosinha, tá? Pink. Quando você tem a depressão, você fica naquele estágio azul. E as drogas antidepressivas, dentro de limites, conseguem levar o paciente desse estado azul pro vermelho, pro rosa, tá? Fazendo o quê? De alguma maneira aumentando síntese proteica de fator de crescimento dos neurônios, tá? E de liberação de neurotransmissor, mas isso a gente vê na aula específica, não é assunto desta aula. Ó, o que eu falei para vocês. Esse daqui é o fenômeno contrário à LTP, é a LTD. Dessensibilização de longo prazo. A longo prazo, para o farmacologista, é mais de 15 dias, tá? Então não é séculos, por exemplo. Passou de 15 dias para o farmacologista já é crônico e é o tempo necessário, suficiente para você começar a ver esses dois fenômenos, LTP e LTD. Então, em vez de você formar fatores de crescimento a mais nas vias utilizadas, você acaba formando fatores de apoptose em vias que você não está usando, tá? Isso, com o tempo, acaba levando a atrofia neuronal daquela via e a apoptose de neurônios daquela via. Então, você acaba perdendo
a capacidade de acessar aquela via de informação, tá? Isso é bem interessante quando a gente pensa em alguns reflexos desse fenômeno. Um deles, a correlação desse processo com sonhos. Isso não tem como provar, mas isso eu aprendi com o Eric Kandel, e o Kandel hoje em dia, ou não só hoje em dia, já há muito tempo, é um dos poucos cientistas que o que ele fala independentemente de ser possível ainda de não ser possível ainda se provar, o que ele fala é verdade, não tem muita discussão com ele. E o que ele falou? Na aula que eu estava assistindo dele, que ele falou isso, ele perguntou se a gente já tinha sonhado com alguém que a gente nunca tinha visto na vida. Todo mundo já deve ter passado por isso, vocês também. A gente já viu essas pessoas com as quais a gente sonha e não reconhece. Como que a gente viu? A gente viu na rua de passagem, dentro de um ônibus, no carro do lado, num filme, numa propaganda de televisão, aqueles extras que passam por trás da cena principal. Às vezes você nem viu, você leu uma descrição de alguém num livro, ouviu alguém descrever outra pessoa. Isso no teu cérebro está formando novas sinapses. Você tem uma via ali para isso, para essa informação. A cara da pessoa que você viu de passagem no ônibus hoje está dentro do teu cérebro. Só que você não está usando essa informação. Ninguém chega em casa todo dia e fala, bom, deixa eu me lembrar de todo mundo que eu vi hoje na rua, mesmo que seja por um segundo, para eu conseguir gravar a cara de cada um deles. Tá? Isso não se faz. Ou seja, a informação fica dentro do teu cérebro, só que você não usa, você não associa com nada, tá? Ela fica lá perdida. Vai chegar um momento em que o cérebro quer se livrar dessa informação. Quando? Quando ele percebe que você não está dando uso nenhum para ela, ou seja, quando fatores de crescimento ficam muito tempo sem serem formados naquela via. Aí começa a formar fator de apoptose. De alguma forma, e essa é a parte que ainda não tem como provar, mas de alguma forma, o cérebro, na hora que ele está jogando fora essa informação que não está sendo usada, ele faz isso em imagens. E ele junta informações que ele está jogando fora, várias delas, numa historinha. O que também não se consegue saber nem como, nem porquê. Tá? E esse é teu sonho. Então, quando você sonha, não é que você está se incomodando com aquilo. Não é uma coisa que está te machucando, que te faz sonhar. É o contrário, é quando você resolve a coisa. Quando aquela informação do teu cérebro já não está fazendo diferença nenhuma para ele mais. Tá? Então ele tá jogando fora. Agora, se você ficar o tempo todo se lembrando de um sonho recorrente que você tem e pensando sobre, aí você vai fortalecendo a via. Aí você não se livra nunca mais daquilo. Tá? E sim, aquilo passa a te incomodar. Normalmente o sonho recorrente te incomoda quando você começa a se incomodar com ele. Quando você começa a pensar sobre ele, tentar descobrir de onde veio aquilo, de por que você sonhou daquele jeito. Tá? Aí você vai fazendo a LTP. Aumentando o fator de crescimento na via e relacionando ela com um monte de outras vias no teu cérebro. Bom, então é normalmente o contrário. Quando a gente sonha, é que a gente está desprezando aquilo ali. Para o cérebro deixou de ser importante. E aí a gente chega numa coisa bem interessante que eu acredito que vocês todos estejam experimentando agora, que são os pesadelos ou sonhos esdrúxulos da quarentena. Como assim? A gente tá com menos interação social, tá? Você tá encontrando menos gente nova, você tá saindo menos, você tá vendo menos coisas novas. Ou seja, a capacidade que você tá tendo de formar vias de neurotransmissão alternativas para aquilo que já tá dentro do teu cérebro diminui. Tá? Porque toda vez que você pega uma informação nova, você vai relacionar com alguma informação que você já tem no cérebro. Tá? Para fazer a LTP. Senão você vai perder tudo. Se você não tá fazendo isso,
você está tendo menos estímulo externo, tem muitas vias de neurotransmissão dentro do teu cérebro que não estão sendo relacionadas com nada, por causa dessa diminuição agora do estímulo externo. Ou seja, o teu cérebro está tendo que fazer essa limpeza num grau muito maior do que o normal. Ele tem muita informação para jogar fora, muita via de neurotransmissão que não está sendo usada. Então você está tendo, a gente normalmente tem mais sonhos. Dentro de um mesmo sonho, a gente tem muito mais acontecimentos, digamos assim, e você percebe que eles são muito mais estapafúrdios do que o normal, porque eles vão pegando coisas que estão dentro do teu cérebro há muito tempo atrás. Desde há muito tempo atrás. Por exemplo, eu tive um sonho há poucos dias, que era o meu tio, que morreu em 91, levando na casa da minha mãe, que morreu em 2004, um ferrorama para mim de presente. O que é interessante é que quando meu priminho tinha 4 anos, meu priminho que é 4 anos mais novo que eu, nessa época eu tinha 8, esse meu priminho, filho desse meu tio com quem eu sonhei, ganhou da minha mãe um ferrorama. Então, quer dizer, não foi meu tio que me deu um ferrorama, foi minha mãe que deu um ferrorama pro meu primo. Isso quando meu priminho tinha 4 anos e eu 8. Então, assim, como eu não usei essa informação para nada e nenhuma outra que estava por perto daquilo, também agora por falta de conexões novas no meu cérebro, o meu cérebro resolveu jogar fora tudo aquilo que já estava lá. Então eu sonhei aquilo. Então eu sonhei com meu tio, com meu primo, com a minha mãe e com o ferrorama, tá? Por quê? Por causa da LTD. Então você tá fazendo uma limpeza no teu cérebro maior do que ela costuma ser, porque a gente não tá tendo estímulos novos, tá? Para relacionar com o que já tá lá dentro. Bom? Outro conjunto de fenômenos que ajuda a gente a entender a plasticidade neuronal são as regulações. Regulações de quê? De liberação de neurotransmissor. A gente tem regulação homóloga, é quando um neurotransmissor regula a sua própria liberação, aumentando ou diminuindo. Regulação heteróloga é quando um neurotransmissor regula a liberação de outro neurotransmissor, também aumentando ou diminuindo, tá? Isso acontece como? Isso acontece quando os neurotransmissores atuam em receptores na fibra pré-sináptica, tá? A fibra pré-sináptica serve basicamente para sintetizar e liberar o neurotransmissor. E a fibra pós-sináptica é que vai responder ao neurotransmissor, tá? Basicamente é isso. A fibra pré, ela tem receptores onde os neurotransmissores atuam aumentando ou diminuindo a liberação do neurotransmissor que aquela fibra produz, tá? Nas psicoses, a gente vai ver na aula específica, existem drogas que agem num receptor de serotonina de uma fibra pré-sináptica, aumentando a liberação de dopamina, ou seja, um neurotransmissor ou um sistema de neurotransmissão regulando a liberação de outro neurotransmissor, regulação heteróloga, tá? Uma via de serotonina regulando liberação de dopamina, tá bom? Um neurotransmissor atuando em seus receptores
numa fibra pré-sináptica, alterando a sua própria liberação, para mais ou para menos, depende de qual receptor era esse, chama regulação homóloga. Um neurotransmissor agindo nos seus próprios receptores, mas regulando a liberação de outro neurotransmissor, para mais ou para menos, também depende de qual é o receptor aí, chama regulação heteróloga. Um exemplo disso é a chamada cascata da recompensa. O que é isso? A via da recompensa é uma via de dopamina, uma via dopaminérgica no sistema límbico, tá? Numa parte do sistema límbico chamado núcleos accumbens, que também não vem ao caso agora. Quando você tem um estímulo que te dá prazer, ele te dá prazer porque ele fez com que dopamina fosse jogada nesse núcleos accumbens, nesse pedaço do sistema límbico. Essa dopamina aumenta no sistema límbico, ela, por regulação homóloga, libera mais dela mesma, mais dopamina, e por regulação heteróloga, ela aumenta a liberação de serotonina. Essa serotonina, por regulação homóloga, aumenta a sua liberação. E por liberação heteróloga, aumenta a liberação de dopamina. Essa dopamina, por regulação homóloga, aumenta a si própria. E por heteróloga, aumenta a serotonina. Por isso que chama cascata. Quanto mais eficiente é essa formação de neurotransmissor e esse aumento da liberação de neurotransmissores por regulação homóloga e heteróloga, maior o prazer que você tem com um só estímulo, tá? Então chama cascata da recompensa isso. Aqui um esquema da mesma coisa. O esquema A mostra justamente o que eu falei para vocês. Serotonina e dopamina, uma aumentando a outra e cada uma aumentando a si própria. Elas duas aumentam a liberação de endorfinas. Endorfinas também são neurotransmissores, são peptídeos, que também estão relacionadas com prazer, tá? As três, por regulação heteróloga, diminuem a liberação do GABA, que é esse roxinho. O que é GABA? GABA é um neuromodulador inibitório. Ou seja, você está estimulando cada vez mais o teu cérebro. Você teve um estímulo externo, tá? Que pode ser qualquer coisa. Pode ser álcool, drogas psicoativas de abuso, pode ser chocolate, pode ser alguém que você goste, um filme, um livro, um exercício físico, uma situação que você gostou, tá? Tanto faz qual é o estímulo externo. Ele vai dentro do sistema límbico fazendo esse aumento de neurotransmissores, dopamina, serotonina e endorfinas, tá? Sempre uma aumentando a outra e cada uma aumentando a si própria. E as três diminuindo o GABA, porque o GABA é inibidor. Bom, dependendo da eficiência disso, dessas regulações homóloga e heteróloga, o prazer que você tem com um só estímulo é maior ou menor. Aqui no B é uma situação chamada síndrome da deficiência da recompensa. É uma doença com a qual cerca de 25% dos humanos nascem, que os tornam mais predispostos a abusos. Abuso de comportamento, abuso de substâncias, de comida, de sexo, de jogo, do que for, tá?
O que que acontece aí? Percebam que a dopamina aqui no meio, olha, ela tá bem menor do que no estado A. Por quê? Porque nesses 25% da população humana, alguns receptores de dopamina têm menor capacidade de ser estimulados por ela. Ou seja, na hora que a dopamina vai no seu próprio receptor para aumentar a sua própria liberação, e quando ela vai no seu próprio receptor para aumentar a liberação de endorfinas e serotonina, ela não consegue. Ela consegue pouco. Por quê? Porque o receptor responde menos. Por que ele responde menos? Porque o gene que determina esse receptor, ele é menor do que ele deveria. Então o receptor é menos responsivo ao seu agonista, que é a dopamina, tá? Ao passo que a dopamina agindo no seu próprio receptor, no neurônio do GABA, aumenta a liberação desse GABA, tá? Por quê? Do mesmo jeito, não tem capacidade de diminuir a liberação, porque esse receptor interage menos com a dopamina. Então, em vez dele diminuir a liberação de GABA, como na situação A, ele aumenta, tá? A liberação de GABA é aumentada e você tem uma inibição da recompensa. Ou seja, para você conseguir ter prazer nessa situação B, que é a síndrome da deficiência da recompensa, você tem que ter muito mais estímulo externo. Por isso que essas pessoas são predispostas ao abuso, porque elas estão sempre procurando se estimular mais, porque o estímulo para elas dá menos prazer, tá bom? Então, regulação homóloga e heteróloga, exemplificadas na cascata da recompensa cerebral. Finalmente, mais dois fenômenos que têm a ver com a quantidade de receptores que você vai ter na sinapse. Tá? A gente tem up regulation e down regulation. O que é isso? Isso parte do seguinte pressuposto. O campo elétrico, através de uma sinapse, ele tem que se manter constante. Se esse campo fica se alterando, você acaba perdendo a sinapse. Os neurônios que fazem parte dela, eles enxergam essas mudanças de campo elétrico como sofrimento celular. Tá? Como é que um campo elétrico passa por uma sinapse? Ele passa quando um neurotransmissor age nos seus receptores. Então, neurotransmissor mais receptores passam potencial de ação que vai fazer um campo elétrico ali se estabelecer. Imaginem agora uma situação onde você tem um aumento da liberação de um neurotransmissor. Tá? Vamos exemplificar com dopamina. Então, um aumento persistente de dopamina numa sinapse ou num conjunto delas. Isso daí leva aos sintomas da esquizofrenia, por exemplo, tá? E de outras psicoses. Por que essa dopamina está aumentada persistentemente nessa situação? Essa é a determinação genética. Por algum motivo, aqueles neurônios estão produzindo e liberando mais neurotransmissor. Se você está aumentando essa liberação e esse aumento vai persistindo no tempo, o campo elétrico tende a aumentar, porque esse neurotransmissor tende a interagir com os receptores dele, nos neurônios. Isso aumentaria o campo elétrico. Pode não. O que a fibra vai fazer? Tá? A fibra é a mesma coisa que neurônio. Bom, pensem na fibra pós-sináptica, que é mais fácil, mas vai acontecer nas duas. O que a fibra pós-sináptica vai falar? Meu Deus do céu, quanta dopamina! Como ela é uma fibra, ela não é um fibro, ela vai fazer o que toda mulher faz. Ela vai se sentir culpada. Ela vai falar, não é que tem muita dopamina, é que eu que estou enxergando demais.
Eu vou dar um jeito de parar de enxergar tanta dopamina, porque a culpa é minha. Eu vou resolver isso, tudo vai dar certo, seremos felizes para sempre. Como é que ela enxerga a dopamina? Como é que o neurônio enxerga um neurotransmissor qualquer? Com os receptores. O receptor está virado para fora da célula, tá? Está em contato com a sinapse e ele vai enxergar o neurotransmissor. O que a fibra faz para parar de enxergar? Ela vira para dentro. O nome disso é down regulation, tá? Então vai diminuir a quantidade de receptores para este neurotransmissor. Tá no nosso exemplo aqui de dopamina nas sinapses do sistema límbico. Então, um esquizofrênico, a gente vai ver na aula específica, ele entra em surto, tá? Ele surta, ele começa a alucinar e delirar, justamente por isso, por essa diminuição de receptores, por essa down regulation, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aumenta o neurotransmissor, esse aumento persiste e novamente persiste para um farmacologista, é qualquer coisa a mais de 2 semanas, tá? Os receptores vão virar para dentro, vão diminuir em quantidade, é sempre o contrário, tá? Aumenta o neurotransmissor, receptores diminuem, tá? O oposto a isso, que é uma diminuição de neurotransmissor, levando a aumento de receptores virados para a sinapse, chama upregulation. E é, por exemplo, a situação das depressões, das doenças depressivas. Por determinação genética, um portador de doença depressiva, ele tem uma liberação menor de monoaminas. O que são monoaminas? São neurotransmissores, tá? No grupo da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Bom, 3 substâncias, 3 neurotransmissores que podem estar, estão diminuídas no paciente deprimido, tá? Diminuiu o neurotransmissor. Essa diminuição persiste no tempo por mais de 2 semanas, você tem um aumento da quantidade de receptores, chamada upregulation, tá bom? Que receptores? Para esses neurotransmissores que estão diminuídos, tá? Lembrem sempre, é sempre o contrário. Aumenta neurotransmissor, diminui receptores. Diminui neurotransmissor, aumentam receptores, tá bom? Isso também vai ajudar a determinar a plasticidade neuronal, tá? Porque a quantidade de receptores vai respondendo aos estímulos. Isso acontece na fibra pré-sináptica e na pós, tá? Mas procurem pensar na pós quando vocês estiverem pensando a respeito para estudar esse assunto, para tentar sedimentar esse assunto, porque fica mais fácil, tá bom? Existem doenças, como eu já exemplifiquei para vocês, que vêm dessa alteração de número de receptores. E as drogas vão atuar justamente nessa alteração de quantidade para reverterem os sintomas, tá? Antidepressivos e antipsicóticos agem desse jeito, modificando a quantidade de receptores. Como precisa ser persistente no tempo isso, tá? Mais de 2 semanas, é o motivo pelo qual essas drogas levam mais de 2 semanas para instalarem os seus efeitos completos dos sintomas dessas doenças, bom? Porque elas têm que fazer o upregulation ou down regulation, depende da situação, tá? O antidepressivo, ele faz down regulation e o antipsicótico, ele vai fazer up, tá? Isso daí, essa up do antipsicótico é na via dopaminérgica do sistema límbico. Existem outros efeitos que depois a gente vai ver na aula específica. Mesma coisa em forma de desenho,
Tá? Upregulation, receptores, olha, saindo, tá? Eles não saem da célula, eles ficam virados para fora da célula. Bom, embaixo downregulation, receptores, olha, virados para fora da célula, que são aqueles que interagem com o neurotransmissor, diminuindo. Por quê? Porque o neurotransmissor está excessivo. Em cima, como você tem só uma bolinha, olha, de neurotransmissor, que é essa amarelinha aqui, você tem um monte de receptor saindo para tentar achar. Tá bom? Isso acontece na pré e na pós-sinapse, nas duas. Mais um esquema mostrando a mesma coisa, tá? Só que aqui mostrando também lá para dentro do neurônio o que acontece do ponto de vista também bioquímico. Tá? Endocitose, reciclagem ou degradação do receptor. Então, na downregulation, não é só que o receptor vira para dentro, tá? Ele pode acabar sendo destruído pela célula. Tá? O receptor acaba virando parte da membrana, ele não fica mais virado para fora. Ele acaba sendo destruído, tá bom? Mas isso não vem ao caso, não agora, pelo menos. Agora, por que cargas d'água? Quando a gente muda a quantidade de receptores numa sinapse, a gente vai mudar o comportamento, a gente vai ter uma resposta daquele neurônio. Por exemplo, quando a gente tem uma downregulation de receptores de dopamina no sistema límbico, um paciente esquizofrênico pode ter um surto. Por que essa downregulation pode levar a uma alteração de comportamento? E por que a gente entra com drogas para fazer também uma alteração de quantidade de receptores? E isso leva aos sintomas de alguma doença psiquiátrica sendo revertidos. Pelo seguinte, esse esquema mostra isso, não se assustem com ele, que eu não vou falar os detalhes que estão aí, tá? Mas é o que ele mostra. O primeiro mensageiro, vocês devem ter visto isso na aula de molecular, para o pessoal que eu dei certamente viu. O primeiro mensageiro é o neurotransmissor agindo no seu próprio receptor, o agonista agindo no receptor dele. Isso aqui, olha, fora da célula, tá? Quando esse neurotransmissor, esse agonista, interage com o receptor, a gente tem lá no citossol, dentro da célula, no citoplasma da célula, a alteração de uma via de segundo mensageiro, lembram deles? Segundos mensageiros, AMP cíclico, cálcio. Ou seja, você tem uma alteração ali de metabolismo dessa célula, tá? Quando você tá com esses receptores virados para fora, tá? Você tem um tipo de alteração metabólica. Quando você tá com eles virados para dentro, você tem um outro tipo de alteração. Então, a alteração da via do segundo mensageiro depende de quantos receptores estão virados para fora e de quantos estão virados para dentro, tá? Da célula. Então, se você está em upregulation com muitos virados para fora, a alteração metabólica vai ser uma. Quando você está com mais deles em downregulation, ou seja, mais deles virados para dentro da célula, a alteração metabólica dentro desse neurônio vai ser outra, tá? Produtos desse metabolismo vão ter receptores ou alvos moleculares, tá? Os bioquímicos chamam de receptor porque eles chamam tudo de receptor, tá? Mas são alvos moleculares no DNA. Então, produtos desse metabolismo entram no núcleo da célula, agem no DNA e determinam a produção de um RNA mensageiro, tá? RNA mensageiro ou transcrito,
Transcrito é um sinônimo de RNA mensageiro. Para que serve um RNA mensageiro? Para sintetizar proteína. Quais? Todas. Proteínas que vão ser receptores, proteínas que vão ser fatores de crescimento celular, proteínas que vão ser enzimas, proteínas que vão fazer parte da estrutura desse neurônio, tá? Ou seja, se você está numa situação de up regulation, a tua síntese proteica no neurônio é uma. Se você está em down regulation, a situação de síntese proteica no teu neurônio é outra, tá? Se você está num equilíbrio das duas, que normalmente é o paciente que a gente chama de humor equilibrado, ele não está nem deprimido, nem maníaco, nem com nenhum tipo de sintoma de alguma doença psiquiátrica, você tem uma outra síntese proteica ainda, que é a síntese proteica da homeostase basal. Então vamos pensar num esquizofrênico ou num paciente que faz uso abusivo de cocaína, de anfetaminas, de ritalina, de qualquer estimulante psíquico, qualquer psicoestimulante, estimulante de comportamento. Tudo isso, esquizofrenia, essas drogas todas que eu falei para vocês, esses medicamentos todos que eu falei para vocês, eles vão aumentar a dopamina no sistema límbico de uma maneira persistente, constante. Esse paciente, então, vai estar em down regulation. Aumenta a dopamina, receptores para ela diminuem, tá? Muda o metabolismo da célula, muda a produção do RNA mensageiro, ou seja, a transcrição, e muda a síntese proteica. Nessas situações, esquizofrênicos, abusadores dessas drogas ou medicamentos, você vai ter um aumento da produção de um RNA mensageiro chamado CART. CART é Cocaine Amphetamine Related Transcript, transcrito relacionado a cocaína e anfetaminas. A gente produz esse CART? Produz, ele tem várias ações no nosso cérebro, por exemplo, estimular o centro da saciedade quando a gente come. Mas nesses pacientes com essas doenças, tá, com psicoses, ou pacientes que usam essas drogas ou medicamentos de forma crônica, esse CART está muito aumentado. E as proteínas que ele produz também estão. Ou seja, o cérebro desse pessoal todo é fisicamente diferente do cérebro de quem não tem essas doenças e de quem não usa essas drogas, tá? Se ele é fisicamente diferente, o funcionamento dele também é diferente. E daí vem os sintomas, tanto da psicose quanto das alucinações, dos delírios, da psicose medicamentosa, que às vezes aparece nos pacientes que abusam de drogas psicoestimulantes como a cocaína, como a metanfetamina, como o crack. Tá bom? Então você tem, pela alteração de quantidade de neurotransmissor, uma alteração de quantidade de receptores, que leva a uma alteração de metabolismo dos neurônios, isso leva a uma alteração física do neurônio, que leva a uma alteração de funcionamento, que leva a sintomas de doenças ou a comportamentos. Os comportamentos que não são considerados patológicos, doenças, também vêm desse tipo de fenômeno. Tá? A gente está o tempo todo interagindo com o meio, fazendo up regulation, down regulation. Por exemplo, sempre que você está feliz por algum motivo, tua dopamina aumenta. Começa a ter uma down regulation no teu sistema límbico. Mas isso novamente volta ao normal rápido, porque isso não fica persistindo. Você não vai ter um prazer constante por 15 dias, a não ser que você esteja usando alguma droga. Tá bom?
E os medicamentos que a gente usa para tratar doença de comportamento, doença psiquiátrica, vão fazer justamente esse tipo de coisa. Alterar quantidade de receptores, alterar metabolismo da célula, alterar a síntese proteica, alterando assim, de novo, a estrutura e o funcionamento do neurônio. E com essa alteração, você reverte os comportamentos alterados pela doença, tá? Isso aqui é um esquema do livro do Stahl, Psicofarmacologia, que eu coloquei para vocês no Classroom, na parte de livros, para quem se interessar pela psicofarmacologia, para quem gostar disso, conseguir se aprofundar, conseguir ler mais a respeito, tá? É justamente o que eu mostrei para vocês. Você entra com o antidepressivo, o paciente deprimido, novamente, lembram? Tá com menos monoaminas. Vamos pensar numa delas, serotonina, que é a mais importante. Esse paciente está com pouca serotonina, tá? Esse primeiro quadradinho, ó, quanto receptor, que esses azuizinhos aqui do lado direito são os receptores. O vermelhinho é serotonina. Ele está com pouca serotonina. Em resposta, olha, essa fibra pós-sináptica, olha quanto receptor pôs para fora. Upregulation. Tá? Quanto receptor de serotonina que tem aqui. Quando você vem com a droga começa a aumentar a liberação da serotonina, que são esses triângulozinhos pink. Aí do lado direito, ó, você vê o efeito. Mais serotonina, olha, mais triângulos pink, levando a uma down regulation. Olha, só tem 3 receptores aqui, nessa fibra pós, tá bom? Então, nesta situação da esquerda, com esse monte de receptores, a síntese proteica nesse neurônio e o funcionamento dele é 1. E esse é 1 representa justamente os sintomas da depressão. Do lado direito, com o aumento de serotonina, que precisa persistir no tempo. Por isso que o uso da droga antidepressiva é crônico, você usa para sempre, até o paciente morrer, tá? Com esse aumento persistente do lado direito, que a gente está vendo aqui, olha, o neurônio pós-sináptico fez down regulation. Só sobraram 3 receptores aqui no desenho. Essa down regulation, diminuição de receptores virados para a sinapse, mudou o metabolismo desse neurônio, mudou a produção de RNAs mensageiros, mudou a síntese proteica, mudou a estrutura desse neurônio e mudou o funcionamento. E esse mudou o funcionamento é justamente revertendo o comportamento depressivo, os sintomas da depressão. Tá? Na aula específica, a gente vai ver isso tudo de novo, com mais calma e vendo como que as drogas fazem esse aumento, tá? Não se preocupem aqui com a bomba de recaptação, que isso aqui a gente vai ver na aula específica. Assim como a gente vai ver o que a down regulation faz no sistema límbico, que pode causar alucinações e os delírios dos esquizofrênicos. Tá bom? Finalmente, isso outra vez, down regulation, olha, esse troço azul aqui do lado esquerdo, azul escuro, é a down regulation, é menos quantidade de receptores, olha, menor síntese de receptores. Quando uma droga antidepressiva, que é o que esse esquema está mostrando, tá? Faz down regulation, aumenta a monoamina. Por exemplo, serotonina, e faz com que os receptores para ela diminuam em quantidade, ao mesmo tempo, aquela alteração de metabolismo que leva à produção do RNA mensageiro diferente, aumenta a produção daquele fator de crescimento que eu falei para vocês no começo, BDNF. Então, a presença desse BDNF vai alterar esse neurônio, vai alterar
a condição dele de formar sinapses com outros neurônios e de fazer aquelas relações entre ele e as outras vias de neurotransmissores, isso que vai ajudando a reverter os sintomas das depressões. Então, a down regulation, quando o DNA percebe que tem que virar os receptores para dentro, down regulando, ao mesmo tempo ele percebe que tem que fazer mais desse fator de crescimento, tá? Isso tudo é responsável pelo funcionamento das drogas antidepressivas, pela reversão dos sintomas das depressões, tá? E começa onde? Aumentando o neurotransmissor. Como é que a gente aumenta? Com os medicamentos, com as drogas. Levando a down regulation, diminuição de receptores. Tá bom? Então, por hoje é isto aqui. E a gente vai utilizar esses conceitos nas aulas de antidepressores, de antipsicóticos, tá? E um pouquinho na aula de ansiolíticos. Tá bom? A primeira, que é de hipnoanalgésicos, a gente não precisa muito disto, porque como analgésicos, aquelas drogas não usam esses fenômenos, mas como drogas de abuso usam, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito também, mas nas aulas específicas. O que eu quero que vocês saibam hoje, eu vou deixar um roteiro de estudos com questões já respondidas a respeito, é o que tá naquelas questões, são as bases, tá? O que a gente vai vendo novamente desses exemplos que eu dei, de detalhes desses fenômenos, quando a gente estiver falando das drogas e da ação delas nas doenças psiquiátricas.